Hola chiquillos, espero que estéis bien. Nosotros hoy vamos a tener una clase con la temática clase de Navidad. Al principio de todo, ustedes saben qué es la Navidad. La Navidad es lo que llamamos acá em Brasil de Natal, certo? Então, sempre que vocês escutarem a palavra Navidad, vocês vão saber que nós estamos nos referindo ao Natal, tá bom? La Navidad en América Latina y España, ou seja, o Natal na América Latina e na Espanha. La Navidad es una fiesta cristiana muy popular en todo el mundo. La forma de celebrarla cambia muy poco entre los países de habla hispana, ou seja, países que falam espanhol, aunque sempre há alguma peculiaridade. Ou seja, o Natal é uma festa cristã muito popular em todo o mundo. E a forma que a gente celebra ela muda pouquíssimo entre os países que falam espanhol, ainda que sempre há uma peculiaridade, ou seja, sempre há uma curiosidade diferente na forma que se comemora o Natal de acordo com o país, certo? Oficialmente, la fiesta de Navidad empieza el 25 de diciembre con el nacimiento del niño Jesús y termina el 6 de enero con la llegada de los Reyes Magos. Aunque durante todo el mes de diciembre, incluso desde noviembre, se pueden ver calles iluminadas e casas decoradas, certo? Então, ele aqui fala que, oficialmente, a festa do Natal começa em 25 de dezembro com o nascimento do menino Jesus e termina em 6 de janeiro com a chegada dos Reis Magos. Ainda que durante todo o mês de dezembro, inclusive desde novembro, a gente pode ver calles, que são ruas, iluminadas e casas decoradas. Uno de los elementos más característicos del mundo católico es el Belén, también llamado nacimiento, pesebre ou portal, que é o que? Aquele presépio onde tem a representação, né, e a escala do nascimento de Jesus Cristo, como a gente vai ver aqui no texto. Consiste em uma representação à escala do nascimento de Jesus Cristo. La tradición de los belenes comenzó en el siglo XIII con San Francisco de Asís. Este monjito italiano instaló un pesebre viviente con animales en una cueva y desde entonces la tradición se popularizou. Ele diz que um dos elementos mais característicos do mundo católico é o Belém, também chamado de nascimento, que é o presépio ou portal, certo? Que consiste em uma representação à escala do nascimento de Jesus Cristo. Ele também traz para a gente que a tradução dos Beléns, né, que são dos presépios, começou no século XIII, com São Francisco de Assis, que era um monge italiano que instalou um presépio vivente com animais em uma cova, né, que é em um buraco, e desde então a tradição se popularizou. Hay belenes de todos los tipos y tamaños, pero las figuras que nunca pueden faltar son estas: la Virgen María, San José, el niño Jesús, y a su lado, la mula y el buey. Ou seja, ele traz para a gente que há presépios de todos os tipos e tamanhos, ou seja, há uma diversidade. Mas, esse pero aí significa mas, as figuras que nunca podem faltar são estas: a Virgem Maria, São José, o Ninho Jesus, e ao seu lado o burro e o boi. Esse boi aí quer dizer boi, tá certo? E esse pero quer dizer mais, né? De oposição, tá certo? Seguindo aqui, em algumas zonas, además de los personajes habituales, como los Reyes Magos o los pastores, también aparecen otros elementos curiosos. El cágner, de origen catalán, pero ya extendido en España, a la flor de coqueteiro, em Paraguai. Ou seja, aqui a gente vê, né, que em algumas zonas
Além dos personagens habituais, como os reis magos e os pastores, também aparecem outros elementos, mas que são característicos já de outros países mais específicos, como Espanha e Paraguai. Otro elemento muy popular en estas fechas es el árbol de Navidad. Actualmente es un elemento muy extendido en los países que hablan español y es el lugar preferido para dejar los regalos. Los regalos son que os presentes. Suele utilizarse un abeto natural o artificial y decorarse con lazos, esferas, luces y un sinfín de adornos. Pero el árbol de Navidad no es un árbol de Navidad hasta que no se lo pone una estrella en lo alto. Esta estrella simboliza a la que, según la tradición cristiana, guiou a los Reis Magos hasta el pesebre, certo? Ou seja, aqui a gente já vem com um vocabulário, mais aprofundado, um vocabulário de Natal bem mais aprofundado, e a gente vê nesse texto que ele diz assim: outro elemento muito popular nestas fechas, que quer dizer nestas datas, é a árvore de Natal. Observem que aqui el árbol está no masculino, mas traduzido para a língua portuguesa ele vem no feminino, tá certo? E atualmente é um elemento muito estendido em los países, ou seja, foi algo que se explanou para vários países, que falam espanhol. E é um lugar preferido para deixar o quê? Os presentes, tá certo? Suele utilizar-se. Quando ele fala suele utilizar-se, ele quer dizer costuma-se. Esse suele, ele vai dizer costuma-se, tá certo? Um abeto natural ou artificial. Uma árvore natural ou artificial. E decorar com laços, bolas, luzes e um enfim de adornos, que são decorações. Mas a árvore de Natal não é uma árvore de Natal até que não se coloque uma estrela no alto. Essa estrela simboliza aqui, segundo a tradição cristã, guiou aos Reis Magos até o presépio, certo? Por outra parte, en las zonas donde nieva, se suelen hacer muñecos de nieve. A los niños les encanta. Decorarlo es mucho más económico que el árbol de Navidad. Basta un par de botones para los ojos, un par de ramas para hacer los brazos, una zanahoria como nariz, una bufanda, un gorro e uma escoba. Ou seja, aqui ele traz pra gente, que em outra parte, nas zonas onde neva, costuma-se fazer bonecos de neve. As crianças gostam. Decorar ele é muito mais econômico que decorar uma árvore de Natal. Por quê? Porque basta um par de botões para os olhos, um par de galhos para fazer os braços e uma cenoura como nariz. Zanahoria é cenoura. Uma bufanda, que é o quê? Um cachecol. Um gorro, que é uma touca, um chapéu. E uma escoba, que é uma vassoura. En Navidad hay muchos objetos decorativos que dan color y alegría a los hogares. La guirnalda o el muérdago, que se colocan normalmente en la puerta de entrada, la flor de Pascua, las velas, los calcetines y botas navideñas, donde se suelen dejar dulces en el día de Navidad. A las luces de LED que pueden decorar el Belén, el árbol de Navidad o exterior de la casa. Então, aqui ele já fala que no Natal existem muitos objetos decorativos que dão cor e alegria aos lugares. La guirnalda, que é a guirlanda, ou el mordago, que é uma planta que se pode colocar normalmente na porta de entrada, certo? A flor de Páscoa, que quando a gente fala de Páscoa, a gente está falando do Natal, não da Páscoa que a gente conhece aqui no Brasil, tá certo? Las velas, que são as velas, los calcetines, que são o quê? As meias ou botas de Natal, onde se costumam deixar doces no dia do Natal.
ou as luzes de LED, que são aqueles piscas-piscas que podem decorar o presépio, ou a árvore de Natal, ou o lado de fora da casa, tá certo? El aguinaldo es la paga extra que las empresas dan a los trabajadores antes de las Navidades. Además de este dinero, muchas empresas suelen repartir entre sus empleados una cesta de Navidad cargada por productos típicos de estas fechas, como el turrón, el cava, el paté, el embutido, el jamón serrano, el vino ou el dulce típico, certo? Então, el aguinaldo, quando você fala assim, se nós fôssemos ler ao pé da letra, nós iríamos dizer aguinaldo, certo? Mas em espanhol falamos aguinaldo. El aguinaldo é uma quantia de dinheiro, como se fosse um 13º que a gente tem aqui no Brasil, certo? É um pagamento extra que as empresas dão aos trabalhadores, né, aos funcionários antes dos natais. Certo? Além desse dinheiro, muitas empresas costumam repartir com seus empregados uma cesta de Natal carregada de produtos típicos desta data, como el turrón. El turrón é um doce, certo? Que ele é feito à base de mel e amêndoas. El cava, que é um tipo de vinho. El paté, que é o patê. El embutido, são produtos enlatados como carne fatiada, e todas essas coisas. El jamón serrano, que é a carne da parte de trás das patas do porco. E o vinho, certo? Ou qualquer outro doce que seja típico do Natal. La noche del 24 de diciembre es el momento más importante de la Navidad. Es el momento en que nosotros nos reunimos con nuestra familia o nuestros seres queridos para celebrar la cena de Nochebuena, una cena muy especial que supera nuestras propias creencias, porque creyente o no, es un momento familiar que se suele vivir com bastante intensidade. Ou seja, a noite do 24 de dezembro é o momento mais importante do Natal, é o momento em que nós nos reunimos com nossa família ou nossos seres queridos para celebrar a janta da noite boa. Uma janta muito especial que supera nossas próprias crenças, porque crente ou não, é um momento familiar que se costuma viver com bastante intensidade. Há muitos elementos que nos hacen saber que estamos em Navidad, además de los belenes, árboles de Navidad ou muñecos de nieve. Muchas calles están decoradas con luces de Navidad y las tiendas están más abarrotadas de lo normal. La gente se envía postales de Navidad para felicitarse las fiestas y come muchos productos típicos de estas fechas, sobre todo dulces. Ou seja, há muitos elementos que nos fazem saber que estamos no Natal, além dos presépios, árvores de Natal ou bonecos de neve. Muitas ruas estão decoradas com luzes de Natal e as lojas, que são tiendas, estão ainda mais cheias do que o normal. As pessoas enviam cartões postais de Natal para felicitar-se às festas e comem muitos produtos típicos dessas datas, sobretudo doces. En España, es más popular el turrón, un alimento hecho a base de miel y almendra. En algunos países de América Latina, es más popular el panetón, pan dulce o pan de Pascua. Un pastel hecho con una masa tipo brioche, con pasas y frutas confitada originaria de Italia. Y por supuesto también se pueden ver los famosos muñequitos de jengibre. Ou seja, na Espanha é mais popular o turrón, como eu falei, é um alimento que ele é feito à base de mel e amêndoas. E em alguns países da América Latina é mais popular o panetone, pão doce ou pão de Páscoa, como a gente chama inclusive no Chile, que é o que? Um bolo feito com uma massa tipo brioche com passas ou frutas, né? Ele pode ser confeitado com chocolate, etc., que ele é originário da Itália. E por suposto, né, e é claro, também se podem ver os famosos
munhequitos de gengibre, que são biscoitos feitos de gengibre. E é isso, pessoal. Essa foi nossa aula a respeito do Natal, com um vocabulário bem interessante aí para vocês, contando um pouco da história do Natal, os principais elementos, como ele é vivido e etc. E a partir dessa aula, vocês vão tentar reproduzir, né, tentando abordar os principais pontos bem detalhadamente, como nós comemoramos o Natal aqui no Brasil de uma maneira geral, tá certo? Boa aula, tchau, tchau, e eu quero ver o resultado, hein?